Olá, tudo bem? Me chamo Marcelo Piton e você deve estar achando estranho que não é a doutora Rosana que está aqui hoje, mas calma, já vou falar o que aconteceu, não se preocupe. Mas antes, gostaria de falar com vocês que quem comentar na postagem que vai ser feita no Instagram sobre este episódio, eu quero, estará concorrendo a este livro, que é o livro Conexão Autista, que é um livro que traz 25 coautores, entre eles profissionais da área da saúde, da educação e do direito da pessoa autista, prefaciado pelo nosso mentor, Dr. Tiago Castro, que é um livro que tem impactado famílias, escolas e clínicas. Então, comentando a palavra eu quero, você estará concorrendo a esse livro Conexão Autista. Como eu havia falado, vocês devem estar achando estranho que sou eu que estou aqui. Mas calma, a doutora Rosana não está de atestado, só que hoje nós vamos inverter os papéis. Vamos conhecer quem é a doutora Rosana e vamos, assim, entrevistá-la. Né, doutora Rosana? Te apresente para nós. Né? É engraçado sentar do outro lado, né? E quando eu pensei nisso, o que me veio, assim? A gente está sempre contando as histórias e eu tô ali questionando sobre quem senta na minha frente e muita gente não sabe a minha história. E aí eu disse, ó, acho que a gente tinha que fazer um episódio ao contrário. É um pouco estranho estar aqui sendo entrevistada, mas é legal. E quando eu pensei em quem poderia me entrevistar, não consegui pensar numa pessoa melhor. Tu já é figurinha repetida aqui, né, do nosso canal. Mas eu acho que a gente tem muita troca, a gente conversa bastante, a gente é bastante amigo e eu acho que vai ser gostoso a gente ter esse bate-papo aqui hoje. Eu falando um pouquinho da minha vida e falando um pouquinho do meu trabalho. Tu sabe que o teu podcast ele é um podcast que tem impactado muitas vidas, porque eu sempre digo que o autismo ele não é o problema é a desinformação. E por meio do Pod Saúde Urgente, tu traz semanalmente muita informação, muito conteúdo bacana, que tem ajudado, passaram muitos feedbacks de famílias, enfim, que aprenderam muito e transformaram as suas maneiras de pensar por meio dos convidados que estavam sentados aí, onde hoje tu está sentada. Onde eu estou né? hoje. Na verdade, isso é o que eu recebo sempre, é o que me faz seguir em frente, né, e manter o canal, assim. Quando eu tive a ideia ali, inicial, isso pouca gente sabe, eu tinha fechado quatro episódios, né, com o estúdio. Foi logo em seguida da enchente, e ali eu pensei assim, eu vou falar alguma coisa, as pessoas precisam saber, precisam de informação, mas eu fechei um pacote de 4 episódios. E eu imaginei que seria isso. E, né, fico feliz, a gente está hoje, acho que gravando o episódio 38 ou 39 já, a gente já está desde agosto do ano passado, então ali toda semana, né, e é um prazer, assim, é um prazer gravar, né, com todos os convidados, porque eu aprendo demais com cada um deles. Agora, a gente estava gravando, acho que 2 semanas, com uma ecoterapeuta, e eu aprendi tanto com ela, e eu fiquei impressionadíssima, porque eu não tinha noção do que de fato era a ecoterapia. A ecoterapia, para mim, era um nome, né? Era o nome de uma terapia, mas quando eu entendi, o trabalho é fantástico. Então, eu aprendo toda semana, e eu acho que, da mesma forma que eu aprendo, quem assiste também consegue aprender. Eu sempre quis fazer isso de uma forma inclusiva, fazer com que as pessoas também se sintam acolhidas, se sintam abraçadas, e isso eu também escuto, é bem legal. Eu recebi um relato uma vez de um pai de São Paulo, que me chamou e disse que tinha acabado de receber o diagnóstico do filho dele, fazia 2 semanas, e ele apareceu lá, o podcast para ele, e ele maratonou o podcast, e ele passou a ver que não era o bicho de 7 cabeças, que ele estava achando, né, todo aquele pavor que ele teve com o diagnóstico. Ele disse, não, agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para que lado que eu tenho que olhar, e eu fiquei muito em paz. E eu acho que é isso que eu quero transmitir aqui. Eu quero que as pessoas se sintam acolhidas, que as pessoas vejam que tem vida depois do diagnóstico, que muitas pessoas fazem disso
coisas muito bacanas na sua vida, né? Eu já trouxe mães aqui com histórias muito bacanas do que elas fizeram do diagnóstico. A gente estava há pouco falando sobre uma mãe que se reinventou tanto depois do diagnóstico, que a vida dela deu um salto tão diferente, assim. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que elas podem, que o diagnóstico é assustador, que é um momento difícil, não é romantizar autismo, não é isso. Tem toda uma luta que se inicia depois desse diagnóstico por uma série de coisas que são pleiteadas, mas também tem vida. E eu acho que é isso que eu tento trazer aqui toda semana. Tu sabe que para quem não me conhece ainda, por mais que eu já tenha vindo 2 vezes no programa, eu sou pai de uma autista, a Stephanie, de 17 anos. Ela é autista nível 2 de suporte, tem transtorno de ansiedade generalizada, TDAH e também deficiência intelectual. E quando estava o episódio da ecoterapia, me passou um filme na cabeça, porque a Stephanie, ela por muito tempo fez e foi muito importante para a vida dela as questões da ecoterapia, né? Na evolução. E mesmo a gente que já tem uma trajetória mais longa dentro do autismo acompanha os episódios, porque relembrar também é importante e ver que a nossa caminhada até aqui também teve momentos que fecham com o que tu traz aqui semanalmente por meio de várias histórias impactantes. Mas vamos lá. Não tenho tanta experiência como entrevistador, mas seguimos perguntando e a gente quer, não só eu, mas o teu público quer saber quem é a doutora Rosana. Então, é engraçado porque toda semana eu faço essa pergunta, né? Quem é? Por que começou a trabalhar com autismo? O que levou? Mas quando isso é perguntado para a gente, é diferente, né? E assim, né? Então, quem é a Rosana, né? Eu sou advogada, eu sou sócia, né, no escritório de advocacia, Espanhol e Dúlios, junto com o Diego, meu sócio. E eu já tenho, acho que, 18, 19 anos de formada. Não parece, né? Mas já tenho aí uma bagagem grande. E durante todo esse meu tempo de formada, eu vivi muitas fases da minha vida profissional, assim. Eu comecei trabalhando no escritório de advocacia do meu pai, e lá era um escritório de advocacia, fiz estágio, enfim, desde que eu entrei na faculdade, eu trabalhei lá. E lá a gente trabalhava basicamente com seguro. E aí, com isso, tinha um processo de planos de saúde. E, enfim, então eu via isso, né? Logo que eu me formei, então eu abri meu escritório sozinha, né? E aí era mais ou menos o caminho que eu seguia. Então, eu fazia processos de seguro e começou a vir bastante processo de plano de saúde. E era o que eu sabia fazer. Mas também era uma época que tudo que aparecia eu fazia, porque é uma época que tu só quer sobreviver, né? Então, qualquer coisa que aparecer ali, tu vai fazendo. Então, nisso, eu fiz inúmeros processos de muitas coisas diferentes. Mas eles não batiam o meu coração, assim. Então, eu vivi até crise dentro do direito, porque eu não era feliz, né? Dentro do meu trabalho ali, né? Eu não enxergava propósito. Eu sempre fui meio idealista, assim. Eu sempre tive uma coisa de que eu queria ajudar as pessoas e mudar o mundo. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, assim. Então, eu sempre fiz muito projeto social, eu sempre inventava campanha e sempre fui aquela que corre atrás e faz muita coisa. A gente mesmo se conheceu na enchente, né? Onde estava cada um correndo para um lado para ajudar as pessoas, cada um da sua maneira. Então, eu sempre tive isso muito forte. E ao longo do que eu fui passando ali no meu trabalho, eu não enxergava esse propósito. E aí foi onde eu disse, não, eu preciso focar na parte da saúde. Porque um dia, então eu fazia planos de saúde, né, voltando. E um dia apareceu uma senhora que precisava de uma internação hospitalar. Apareceu a filha dela, desesperada, porque ela estava muito doente e ela não conseguia uma vaga no SUS. E apareceu aquele processo e eu nunca tinha feito nada parecido, mas tá, eu fazia plano de saúde, então, né, vamos ver, vamos lutar por ela. E eu fiz e eu consegui o processo, ela conseguiu, então, ser internada. E eu me lembro que alguns dias depois a filha dela voltou no escritório chorando, me abraçando, dizendo que eu tinha salvado a vida da mãe dela. Eu disse, não fui eu, foram os médicos. Ela disse, não, mas eu não teria conseguido os médicos se não tivesse tido o teu trabalho ali.
E aí, ali, eu vi que era isso. Eu disse, é isso que eu preciso fazer. Quando eu vi que, através do meu trabalho, através do que eu tinha estudado, do que eu tinha talento para fazer, porque nesse período em que eu passei, eu sempre tive muito sucesso nos meus processos, sempre tive muito êxito, assim, graças a Deus, assim, apesar de até não gostar muito do que eu fazia, mas eu ia bem. Então, eu disse, poxa, então se eu posso usar, né, esse dom que Deus me deu e fazer isso para ajudar os outros, é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei, eu quero fazer só saúde. Aí começou a vir, e aí eu fazia muito processo de saúde. E o que eram esses processos? Era medicamento de alto custo para paciente oncológico, cirurgia do coração, né? O plano de saúde não quer dar a válvula coronária da marca X, quer dar uma mais barata, daí o médico diz que essa mais barata não serve, que tem que ser a mais cara. E era isso que eu ia fazendo ao longo dos anos, assim. E aí, um dia, do nada não, né? Eu sou cristã, então eu sempre vejo que tem Deus na história, então eu sinto que... Eu tinha ido na igreja um dia antes, e no dia seguinte eu acordei e me veio o autismo na cabeça. E aí eu fiquei, mas eu podia trabalhar com autismo. Nunca tinha aparecido um autista no escritório, nunca. Eu ficava fazendo essas cirurgias, esses tratamentos oncológicos, era basicamente isso que eu fazia. E aí eu fui estudar, disse, o que o autista, o que ele tem direito, né? Vou dar uma olhada. Aí eu comecei a olhar, já há alguns anos. E aí eu vi que existiam diversas situações em que os autistas teriam direito e tal. Eu disse, acho que eu gostaria de trabalhar com isso, acho que eu gostaria de ajudar essas pessoas. E aí, por aquele toque divino, né? Acho que deu uns 10 dias, apareceu um autista no escritório precisando de um tratamento. E aí eu, nossa, nunca tinha pensado, ver como o pensamento atrai, pensei comigo, né? E aí, peguei o processo para fazer, só que daí, quando eu peguei o processo para fazer, eu vi que ele era bem diferente dos outros processos de saúde que eu fazia, porque até aquele momento ali, eu achava que era tudo a mesma coisa, que eu ia pegar um laudo médico, eu ia colocar aquele laudo médico para fazer a solicitação, e aí eu vi que não era. Aí eu, agora eu tenho que estudar isso aqui, né? Aí eu fui, estudei, e aí consegui o tratamento para aquela menina. E aí, na semana seguinte, apareceu outra. E aí, daí tu começa, tá, Deus, é isso mesmo? Enviadas por Deus. Né? É isso que tu quer de mim, então, né? Porque não tinha cabimento, porque nunca tinha aparecido nunca tinha... E aí, em 2 semanas ali, apareceram 2, né? Isso tinha que ter alguma simbologia nisso. Aí, fiz o outro, deu. E dali para frente, Marcelo, não parou mais. E, basicamente, hoje, 90% dos processos do escritório são de autismo. E foi, assim, uma paixão minha por isso. Eu passei a estudar o autismo e saí da parte jurídica e eu fui estudar autismo mesmo. Fui entender quais são as dificuldades enfrentadas por essas pessoas. Eu passei a ler livro, eu me lembro que eu passava os finais de semana e eu lia muito que autismo tinha o hiperfoco. E eu dizia, nossa, eu tô com hiperfoco, porque eu só faço isso, sabe? Sábado, domingo, eu passava o dia vendo podcast do Dr. Tiago, do Lucelmo e da doutora Ana Beatriz, e eu passava o final de semana inteiro vendo e lendo livro, comprando livro, muito além da parte jurídica, né? Porque eu pensava assim, se eu estou atendendo a essa demanda, eu preciso entender, eu preciso saber o que essas pessoas passam, eu preciso... Todo conhecimento que eu tiver vai contribuir na minha petição para conseguir fazer essa solicitação para o juiz. E foi. E eu hoje tenho certeza absoluta que era isso que Deus queria de mim, porque foi impressionante, assim, foi uma coisa assim de uma hora para outra e não parou mais, sabe? E eu nunca me senti tão preenchida, né? Eu sentia antes, assim, como se tivesse sempre um vazio na minha vida, assim, de alguma coisa. E hoje é surreal, assim. Hoje, por exemplo, segunda-feira é o meu dia mais feliz na semana. Né? As pessoas gostam do sextou. Não, eu gosto do segundou. Porque é onde eu vou estar lá no meu escritório,
é onde eu vou estar atendendo as pessoas, é onde eu vou estar ajudando as pessoas. Porque tu poderia, tu já tinha um escritório, tu poderia seguir outros contextos dentro da tua profissão, só que tu uniu uma paixão, foi tipo Exatamente. uma paixão Foi. com o teu profissional. Isso daí, para ti, é mais, como é que é? Teu dia a dia é muito mais leve, Eu acho vamos que dizer essa é a assim. Por mais que o realização. autismo e os teus pacientes, eles Não é leve. não é leve, eles chegam normalmente no ápice da Do saúde estresse. mental, do Uhum. estresse, da sobrecarga, mas para ti, tu fazer aquilo por amor, certamente deve ser muito bom, né? Eu acho que a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? A gente vive muito mais no trabalho do que no lazer, do que em casa, né? Enfim. E quando a gente consegue conciliar no nosso trabalho uma paixão, ele não tem mais esse papel, essa figura de trabalho, né? É gostoso estar no escritório, é gostoso fazer atendimento. Não é fácil, é estressante. São muitas mães, e a gente fala mães porque são as mães, 98% que me procura é uma mãe, e elas estão estressadas, elas estão sempre nervosas, elas estão sempre aflitas. E eu vejo que muitas vezes o meu papel é muito mais acalmar elas do que propriamente fazer alguma coisa juridicamente, né? E quando eu consigo ver, assim, o quanto eu consigo, talvez, trazer um pouco de paz, e eu recebo isso a todo momento, assim. Esses dias eu tive uma cliente que tinha um outro advogado, e foi muito bem conduzido o processo por ele, assim. E ela me procurou e ela disse, eu quero trocar de advogado, porque eu não consigo contato, tá muito difícil. E eu disse, bom, então vê lá com ele, conversa com ele, se quiser passar para mim, tudo bem, mas primeiro conversa com ele. E ela veio para mim. E eu só segui o que o outro advogado tinha feito, porque estava tudo certo o que o outro advogado tinha feito. E um dia ela me disse, doutora, tu não imagina a paz que eu tô, porque eu me sinto acolhida agora. E eu acho que é isso que faz tudo valer, sabe? Tem dia que eu começo a trabalhar 8 horas da manhã e termino 11h30 da noite. Semana passada foi um dia que eu fiz isso. E não é... Claro, quando eu termino, às vezes eu digo, tô cansada, vou tomar um banho e vou dormir. Mas aquilo não é pesado, Sim. sabe? É gostoso. Cada processo que eu entro, cada liminar que a gente consegue, é tão gratificante, né? Agora, quando eu cheguei aqui, eu estava respondendo ali um contato de uma mãe, disse, não pode começar o tratamento, está autorizado. E eu pensava assim, puxa, é mais uma criança que está entrando em tratamento, sabe? E isso é muito gratificante. Assim. E a gente tem agora, pelo censo que saiu essa semana, né? 2.400.000 autistas diagnosticados. 1,5% da população brasileira. Então, isso onde o IBGE conseguiu chegar, né? Porque esse número, creio que seja muito maior. Uhum. Então, a tendência é a gente cada vez mais precisar de escritórios iguais os que tu tem, porque esse serviço ele é fundamental, né? E a própria LBI, no artigo 18, ela assegura a atenção integral à saúde. E a própria Lei Berenice Piana também reforça esse direito à medicação, à equipe multiprofissional. Como é que chegam os processos? Como é que os processos no teu escritório? Quando chega um pai e uma mãe, como é que tu conduz esse acolhimento? Como é que é o passo a passo? Os processos eles demoram para o juiz conceder? Tem algum tipo de laudo que é importante? Podia explicar para nós, para o pessoal entender? Não, como é que as pessoas chegam até o escritório das suas mais variadas formas. Então, tem aquele cliente que já chega super orientado, que ele já sabe tudo que ele quer, tudo que ele pode, tudo que ele tem direito. Tem o cliente que chega cru, né? Que ele está perdido, ele acabou de receber um diagnóstico e daí alguém falou meu nome, na maioria das vezes em grupos de mães, enfim, e aí ele veio conversar comigo, mas ele está perdido, né? Então, existem esses dois caminhos, assim. Então, para essa pessoa que está mais perdida, a gente faz toda a orientação. Então, eu explico como que é para, por exemplo, ajuizar uma ação contra o SUS, como que é para ajuizar uma ação contra um plano de saúde. Então, eu explico as diferenças de um processo e outro, quais são... O que pode acontecer em cada um desses processos, né? Eu explico a importância do laudo.
a gente fala no escritório, assim, que o laudo é o que estabelece 80% da nossa chance de êxito no processo ou não, é o laudo. Então, a gente precisa de um laudo que esteja evidente todas as dificuldades que aquela criança, a gente fala criança porque os processos lá do Sim. escritório são crianças. Então, né, a gente sabe que essas crianças crescem, que esses adultos também têm direito a tratamento e tudo mais, mas como a realidade é a criança, então eu acabo falando criança. Então, o laudo médico, um bom laudo médico é aquele laudo médico que coloca aquelas dificuldades que são enfrentadas pelaquela criança, que coloca a necessidade da urgência no tratamento, do que aquela criança pode perder se ela não começar o tratamento naquele momento. Isso é muito importante que conste no laudo médico. Essa orientação tu consegue passar até para o paciente passar para o médico. Sim, sim. Porque a gente tem, assim, hoje a gente tem médicos que eles já estão bem acostumados com a questão da judicialização, então eles já entenderam que as famílias precisam de um laudo e já tem um bom laudo, e muitos médicos não precisam, mas tem muito médico que não está acostumado com isso. Então, às vezes, vem um laudo assim, ó, diagnosticado com autismo, CID tal, e precisa de tratamento multidisciplinar. Então, assim, para fazer um processo, esse O laudo... juiz que não entende de autismo vai colocar lá para... Isso, e o que é um tratamento multidisciplinar? Então, esse tratamento tem que estar descrito, tem que dizer quantas sessões de fono, qual a especialidade da fono, quantas sessões de terapia ocupacional, tem que constar o número de sessões, colocar a especialidade, né? O que precisa de fisioterapia, por que precisa de cada uma dessas terapias? Precisa da fono porque ele não fala, porque ele tem dificuldade da comunicação, por que ele precisa de 30 horas de aba? Ele precisa de 30 horas de aba por isso, porque ele tem dificuldade nisso. Então, isso tudo é muito importante. Às vezes eu recebo uns laudos que tem, assim, um xizinho, fono, um xizinho, TO, xizinho, e não é assim, sabe? A gente precisa de um laudo muito mais completo. Para quê? Porque o juiz também não entende. Por que o juiz vai sair dando coisa e ele não sabe nem por quê? Então, o laudo tem que estar com tudo isso estabelecido. E tudo isso eu oriento. Então, eu faço a primeira sessão, não cobro nada. E eu dou toda essa orientação. Ó, precisa de um laudo assim. Então, às vezes, a pessoa chega para mim e diz, eu vou começar agora. Eu não sei se eu faço um plano de saúde, eu faço pelo SUS. Aí eu vou ali, eu entendo qual é a dinâmica financeira daquela família. Qual a possibilidade de pagar um plano de saúde ou não. A gente hoje tem planos de saúde, os planos de saúde estão caros. O ideal para um plano de saúde é um plano de saúde sem coparticipação. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque, claro, eu sei a resposta, mas quem está nos assistindo, principalmente quem chega com um diagnóstico recente, deve se fazer essa pergunta. Fazer plano de saúde, ele tem alguma diferença? Os planos de saúde, eles vêm dando todos os tratamentos? O que eles estão negando? Como é que é essa pegada com o plano de saúde? Então, o plano de saúde, ele faz uma cortina de fumaça, né? O que ele... ele inventa um monte de regras internas. Então, ele inventa limite de sessões, por exemplo. Eu tive uma cliente agora, sexta-feira, ela me chamou, e ela disse assim, a prescrição do laudo médico deu 3 fono por semana, né? Uma menina que tem dificuldade na fala, na comunicação. E a médica pediu 3 fono com CAA, né? Que é a comunicação aumentativa alternativa, que é aquela com tablet ou então com placas, com gravuras e tal, que a menina precisa dessa intervenção. Ela foi pedir para o plano liberou 5 por mês. E disse que essa era o que tinha estabelecido no contrato dela. Então, assim, a pessoa, se ela não sabe exatamente dos seus direitos, ela aceita essas 5. Não era com CAA, fono, era uma fono com Denver, que não tem nada a ver. Então, o plano estava dando um negócio que nem era o que ela precisava, não era o que estava solicitado no laudo dela, com uma frequência completamente sem nexo, porque ela precisava de 3 por semana, eles estavam dando 5 por mês, sob a alegação de que o contrato dela só autorizava isso. A gente tem, por exemplo, na ANS, uma resolução que diz que, em casos de autismo, o plano de saúde não pode delimitar o número de sessões. Quem prescreve o número de sessões é o médico. Então, assim,
Só que é óbvio que administrativamente o plano não vai sair dando assim. Então, ele dá alguma coisa, ele manda as pessoas para clínicas longe da casa. Então, eu já tive pessoas que... Eu tive um caso de uma menina que morava na zona sul de Porto Alegre e tinha sido indicada uma clínica para ela em Esteio. Às vezes a mãe não consegue nem ir num curto espaço até a clínica. Tem dificuldade para sair, porque às vezes o filho tem distúrbio do sono, daí a mãe de manhã cedo já vai virada. Imagina botar do outro lado da cidade, Não, que loucura. não é do lado da cidade, é de outra cidade, É. né? Então, tu imagina, é uma criança que já tem dificuldade, por exemplo, de entrar num transporte público, ter que enfrentar 2 horas para ir, 2 horas para voltar de transporte público. Tu acha mesmo que essa terapia vai funcionar? Nunca vai funcionar. Então, assim, E mesmo após a terapia, a mãe ela vai voltar numa sobrecarga tão alta de estresse que daí a terapia não vai ter efeito nenhum, porque não adianta, não existe terapia no mundo que dê efeito se a mãe não estiver bem, né? Daí tu Exatamente. imagina, para vocês verem, pessoal, a importância que é, né, doutora Rosana, a orientação e o conhecimento. E isso tu faz muito, muito bem pelo que está passando no teu escritório, porque antes de fazer apenas uma ação, tu dá toda a orientação para pessoas, para o paciente, para a mãe principalmente, saber debater com o plano de saúde, saber se defender, né? Porque o conhecimento ele é libertador. Então, o pai e a mãe que não se capacitam, elas condenam a evolução dos seus filhos, Exatamente. né? Exatamente. É bem isso, assim, porque o conhecimento é o que faz toda a diferença. É tu saber. Então, por exemplo, essa é uma situação muito corriqueira. Do plano de saúde te mandar para um lugar longe. E aí, o que que acontece? Eles ganham aquela família no cansaço. Porque chega uma hora que aquela mãe não aguenta mais levar o filho lá 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e ela desiste, sabe? Eles dão assim, ó, teve uma que foi engraçado, é triste, mas chega a ser engraçado do absurdo, em que no laudo dizia assim, que a menina então tinha necessidade de fazer 3 vezes por semana essa mesma 1 hora, tá bem fresquinha, porque foi sexta-feira que eu atendi a mãe dela. E aí ela chegou na clínica, e a clínica disse, não, tudo bem, é 1 hora, mas a gente só dá meia hora. Não, mas foi liberado pelo plano 1 hora. Da clínica, não, mas a gente só dá meia. Então, assim, ó, o que o plano faz é isso. Ele coloca, ele entope as clínicas de pessoas. Ele é uma troca de profissional o tempo inteiro. A gente sabe o importante da vinculação terapêutica da criança com o profissional que atende. Então, tu imagina se a cada 2, 3 semanas a criança vai fazer a terapia ocupacional dela e chega lá, é sempre uma terapeuta diferente, né? Então, assim, isso tudo é o que eu escuto no escritório todos os dias, das demandas que as pessoas passam com os planos de saúde. Isso quando eles ainda estão dando alguma coisa, porque muitas vezes eles não dão nada. Eles não respondem, eles indeferem, por exemplo, o ABA, eles indeferem, eles alegam que o ABA não está no rol da ANS, e não existe isso, né? Não existe isso porque o rol hoje ficou claro que se existe evidência científica do tratamento, né, o plano de saúde tem que dar. E mais do que isso, existe uma resolução da ANS que diz que o plano de saúde não pode escolher o método de nenhuma intervenção para autismo. Nos casos de autismo, existe uma resolução só para a questão do autismo, que o plano de saúde ele não pode escolher o método. Então, se o médico pediu uma psicologia com ABA, tem que dar psicologia com ABA. Não existe falar que o ABA não está no rol da ANS, né? Eu preciso de Denver, tem que dar Denver. Eu preciso de uma terapia ocupacional com integração sensorial de Aires, tem que dar. Existe uma resolução da ANS. Só que isso tudo, Marcelo, eu não consigo ver pela rotina que eu tenho, pela quantidade enorme de pessoas que eu atendo durante o dia. Eu não conheço ninguém que tenha, de fato, um bom tratamento sem que ele seja judicializado. Na boa vontade do plano de saúde, tu não vai ter. Então, é com luta, é com briga. Quando tem aquela frase que eu acho que foi de ti que eu ouvi, que tu vai do luto para a luta, é isso. É uma luta. É preciso judicializar, sim. O tratamento que o plano de saúde, quando ele oferece, ele é muito aquém daquilo que é
de fato, o ideal. E as pessoas estão pagando caro por esses planos de saúde, né? Elas estão pagando para ter o acesso à saúde e elas estão tendo esse direito ceifado todos os dias. Então, a gente constrói, obviamente, que cada processo, a gente cria uma estratégia diferente. Então, a gente tem inúmeras teses que a gente usa para cada processo. Então, cada atendimento e cada caso é cada caso, não é um copia e cola, né? Cada um vai ser atendido conforme a sua demanda. Porque o meu plano fez isso, o meu plano fez isso. Então, é específico para cada caso. Mas a gente tem muito embasamento jurídico para a gente conseguir pleitear um tratamento digno e que, de fato, garanta o desenvolvimento dessas crianças, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer o básico, a gente quer um tratamento que funcione. Tu imagina uma família, a logística que é para uma família ir para um tratamento, né? A mãe parou de trabalhar, provavelmente, porque para levar o filho, né, em todas essas terapias, vamos considerar uma mãe que parou de trabalhar, mas que o marido está bancando ali, o marido não foi embora, ela tem um carro, tá legal, ela tá super bem, porque isso aí já é um privilégio gigantesco. A rotina para tu pegar essa criança e a TO é aqui, a físio é aqui, a fono é lá, e elas falam, eu sou motorista do meu filho, eu passo o dia inteiro levando meu filho para cima e para baixo. É cansativo para eles também, né? Para eles. Assim, se a intervenção é feita com bastante qualidade, o que eu recebo, que eu converso muito com os profissionais, é que as crianças, às vezes, elas choram para ir embora da terapia. Porque elas nem percebem, de fato, que elas estão em terapia. Porque é tudo muito lúdico, é tudo muito na brincadeira. Então, parece que é uma tia que está ali brincando, é tudo muito colorido. Não tem aquela coisa de consultório branco e sabe? Aquilo que a gente imagina quando pensa, né? As clínicas, elas são muito lúdicas, né? Tudo muito, muito brinquedo. Eles aprendem muito com joguinhos. Então, é bastante lúdico, né? Mas é uma rotina muito cansativa para essa mãe. Esse vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Na verdade, a mãe já sai de casa cansada, né? Porque ela não dormiu, provavelmente. Até o a momento criança que ela não tem para comeu. descansar é aquele momento enquanto o filho está na terapia, né? A pegada do SUS, porque a lei Berenice Piana, ela garante o diagnóstico precoce. E a gente sabe que o SUS, o nosso maior desafio é tu ter o diagnóstico, até tu ter acesso aos médicos de uma forma rápida, a fim de que tu consiga iniciar isso é uma utopia, as intervenções. E eu creio que, não sei se até não é a maioria dos teus pacientes sejam pacientes do SUS. Como é a diferença da pegada do SUS para o plano de saúde? SUS para o plano de saúde? O SUS, no papel, ele é maravilhoso ali, né? Tudo que se imagina. Quando a gente vê o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência e tudo isso que a gente pode utilizar, na prática, infelizmente, não acontece. A prática são famílias há muito tempo esperando ou uma consulta com o neuro. Tem quem diga viva o SUS, né? Ruim com ele, pior sem ele, talvez. Eu acho que essa seria a frase, assim. Eu não sou uma pessoa que demoniza o SUS, porque eu já morei fora e é estranho dizer isso, mas eu fiquei doente quando eu fui fazer intercâmbio. Eu era jovem ainda. E eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e eu fiquei doente lá. E o acesso à saúde lá é bem complicado, sabe? É muito caro. É muito caro. Eu me lembro que, na época, eu não recebi nem medicação correta. E eu não conseguia melhorar. Eu acabei entrando em contato com um médico aqui do Brasil. E ele me disse, olha, à distância não tem como te ajudar, mas eu te garanto que se tu vier para cá, eu consigo resolver teu problema. E eu voltei para o Brasil por causa disso, porque eu queria ter ficado mais um ano fora. E eu voltei e, de fato, em um mês eu estava bem aqui no Brasil. E a explicação que o médico me deu é de que, nos Estados Unidos, por exemplo, os médicos eles têm muito medo de prescrever uma medicação e dar algum tipo de efeito colateral, alguma coisa assim. E eles optam, então, em dar tudo muito paliativo, assim. E aqui no Brasil, toma os remédios
e não é uma coisa assim tão séria. Se eu tomar um remédio e passar mal, o médico não vai perder a licença, enfim. Então, eu me lembro que eu gastei uma fortuna nos Estados Unidos e eu não melhorei. E eu cheguei aqui no Brasil, em 2, 3 semanas eu já estava bem. Então, assim, o SUS, ele tem muita coisa para melhorar, mas é um sistema que ele é necessário, né? Por exemplo, nos Estados Unidos não existe um SUS como aqui, onde as pessoas conseguem se tratar enfim. Então, tem muitas coisas que funcionam no SUS, apesar da demora, apesar de tudo que a gente sabe que não Ele funciona. apenas não está preparado, assim como a escola não está preparada para Ele não está receber as preparado para o pessoas autismo. Não, para o autismo ele não está preparado. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que estava com câncer e recebeu todo o atendimento do SUS com uma qualidade absurda. Então, assim, por isso que eu não acho... E olha que eu ajuizo ação contra o SUS o tempo inteiro, mas eu não sou uma pessoa que vai ficar aqui dizendo que o SUS não presta para nada. Não acho isso. Bem pelo contrário, né? Comigo, esses dias aconteceu, eu tomei uma bolada no olho jogando, jogo pádel, tomei uma bolada Doutora no olho. Rosana também pratica Atleta. esportes. E Não é só trabalho. tomei uma bolada no olho, e aí, por causa do horário, o único lugar que eu tinha era o hospital de pronto-socorro, que poderia me atender naquele horário, uma emergência oftalmológica. E eu cheguei lá, e aí, eles é só SUS, né? Não usava plano de saúde. E eu recebi um atendimento surreal, assim. Então, eu acho que não é questão de dizer que nada funciona. Não, tem coisas que funcionam, sim. Mas pro autismo não funciona. Será que se tu fosse uma pessoa autista, tivesse chego em crise... Ah, não. Então, isso que eu estou falando. Pro autismo não funciona. Pro autismo, o que o SUS faz chega a ser um crime, né? Porque ele deixa as pessoas anos para conseguir um atendimento com um neuro. Esse neuro, quando ele chega, na maioria das vezes, a gente não vai generalizar, porque existem bons médicos também, mas na maioria das vezes é um neuro que mal olha para aquela criança, que em 5 minutos ou 10 minutos diz alguma coisa. Aí, às vezes, ele não dá um diagnóstico, porque nem olha para a criança, ele pede eletroencefalograma, e aí a pessoa vai para uma fila para fazer o exame, e ela fica mais 1 ano, 2 anos na fila do exame, sendo que a gente sabe que o exame, que o diagnóstico do autismo é clínico, não precisa de exame. Então, assim, a gente vê esse cenário é um cenário que é todo dia. Sendo que a lei permite que os pediatras também iniciem Deveria começar com o pediatra. Deveria começar, até porque é o primeiro médico que se procura, né? Mas, e o pediatra costuma dizer que a mãe tá louca, né? Então, essa é a frase que eu escuto, né? Eu fui no pediatra, o pediatra disse que eu estava louca. E aí, essa pessoa passa por tudo isso, e aí ela teve sorte, as coisas dela andaram, e aí ela foi parar numa PAI. Porque ela teve sorte, e as coisas andaram um pouco depois mais rápido para ela. Né? Porque Isso, a PAI também teve sorte de ficar ali 3, 4 anos. E eu não estou aqui para dizer que a PAI é ruim. Não, eu não acho isso. Eu só acho que ela não é eficiente. Ela não é eficiente por quê? Porque todos os estudos que eu fiz e todos os profissionais que eu escuto aqui dizem sempre a mesma coisa. O tratamento para autismo precisa de intensidade. Intensidade e qualidade. Tu precisa de profissional capacitado e tu precisa de um tratamento intensivo. Na verdade, as APAIs não têm estrutura, né? Isso, por isso que eu tô falando. Tem muitas horas de intervenção e a PAI, ela acolhe multidões, né? É isso que era isso até que eu ia chegar. Então, assim, aquela menina que precisa de 3 fono por semana com CA, porque ela não está falando, ela vai ser encaminhada para a PAI para fazer meia hora por semana. Então, essa menina não vai falar. E ela não vai ter um CA dentro da PAI. Então, assim, de novo, é uma cortina de fumaça. Então, tá aqui, ó, te dei, tu tá na PAI. Só que, na prática, não é que eu acho que os profissionais não são competentes, não é isso. Mas ela não tem capacidade de receber todas as crianças que precisam. É muitas horas de intervenção, né? Porque são muitas horas. O tratamento médio é de 20, 30 horas por semana. Não existe como a PAI atender essas crianças. Então, o que eles fazem? Eles vão lá, eles colocam eles lá para dentro,
é meia hora de fono, meia hora de TO, meia hora de psicólogo. E pronto. Então, supostamente o SUS tirou do colo dele que essa criança não está recebendo tratamento, então está aqui o tratamento, só que é um tratamento que ele é ineficaz. Então, é uma mãe que tem dificuldade de sair de casa com seu filho, porque ele desregula. É uma mãe que às vezes tem que pegar um transporte público. Ela chega lá com o filho em crise, aí o filho leva 10, 15 minutos para se acalmar e a terapia tem meia hora. Não sei como é que já aconteceu com a minha filha. A gente sabe que o tratamento verdadeiramente eficaz, ele precisa de muitas horas, como tu falou, 30 horas semanais. E isso acaba ocorrendo de que mães muitas vezes abdicam do sonho profissional para ficar integralmente cuidando dos tratamentos dos seus filhos, mas também tem aquelas mães que elas conseguem conciliar com a ajuda do pai, com a ajuda do avô, da avó. Mas e essas mães que elas trabalham, são servidoras públicas, por exemplo, elas conseguem ter algum tipo de redução? Tu podia explicar para nós como é que é a redução da carga horária para essas mães conseguirem ter mais tempo a Sim. fim de conseguir... Só para a gente finalizar a parte do SUS. Tirando todo esse perrengue que eles passam, até chegar numa PAI, quando a gente vai judicializar o processo de SUS, ele é um processo diferente. Então, essas resoluções que eu falei antes, que falam sobre quantidade limitada de sessões, questão de método terapêutico que o plano de saúde não pode escolher, eu não posso usar judicialmente na questão do plano de saúde, do SUS, porque ele não está regido por resoluções da ANS e nem pela lei de plano de saúde. Então, ele é um processo um pouco mais complexo. Então, assim, só uma pergunta que me fazem. Doutora, eu tenho uma condição que me permite ali alguma coisa. Faço um plano ou não? Faz. Então, assim, é melhor judicializar um plano do que judicializar o município, o Estado. Se tu me disser assim, não, mas eu não tenho. Não, então a gente vai lutar para conseguir isso via SUS. Mas o processo contra o plano de saúde, ele é um processo que a gente consegue... A gente tem mais alternativas, a gente tem mais legislação. A gente usa, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, né, para beneficiar ali o beneficiário do plano de saúde, que no SUS a gente não tem. Então, toda a legislação que a gente usa no SUS, a gente também usa no plano, só que no plano a gente ainda tem mais um pacote de legislações que a gente pode utilizar que nos embasam. Então, assim, a família realmente não tem condições de ter um plano de saúde, beleza, a gente vai lutar pelo SUS e a gente vai conseguir muitas coisas também. Mas ele é um processo mais difícil. Ele é realmente um pouco mais complicado porque eu não tenho todo esse embasamento. Então, por exemplo, o ABA, que é o que a gente fala de mais importante para o tratamento do SUS, do autismo, quando a gente fala de ABA, o ABA, por exemplo, ele não está lá no SUS como um método que tenha que ser dado. Então, tem muito juiz que entende que não vai dar ABA porque ele não está lá na relação do SUS. Igual um medicamento. Se o medicamento X não estiver lá no rol do SUS, das medicações que o SUS disponibiliza, muitas vezes os juízes não vão dar aquele medicamento porque ele não está no rol do SUS. E é a mesma coisa com o tratamento. Então, esses métodos específicos, por exemplo, uma criança que faz físio com autismo, geralmente ela precisa fazer uma físio com especialização em Bobat. Por exemplo, o Bobat não está disponibilizado pelo SUS. Então, é uma briga maior com o judiciário para a gente conseguir esses métodos que a gente sabe que são os métodos mais eficazes. Então, tem muito juiz que diz assim, eu dou o tratamento, mas só pelos métodos tradicionais. Vamos supor que uma família não tem o plano de saúde, seguindo a tua orientação. Se puder, faça, né? Isso. As questões da carência, como é que funciona? Então, a carência, geralmente, então, ali nos planos está estipulado o prazo de 6 meses para fazer a questão das terapias, né? Existem muitos casos em que a gente consegue cortar essa carência pela questão da urgência. Então, existe lá determinado que a urgência de 24 horas para casos de urgência e emergência 24 horas e 180 dias, então, para as terapias. Mas o autismo é urgente, né? Exatamente, é urgente. Então, a gente tenta colocar, né, o autismo ali dentro dessas 24 horas. E muitas vezes isso funciona. Na justiça, tudo que eu falo, e eu falo isso em todos os meus atendimentos, tudo que eu falo é em tese,
né? Em tese é assim que funciona. Em tese, tu me perguntou antes, eu não respondi o tempo para sair, por exemplo, um tratamento. Em tese, é em torno de 30, 40 dias a criança já pode estar fazendo o tratamento, né? Semana passada eu pedi uma liminar e 3 horas depois eu recebi o deferimento dela. Em compensação, esses dias eu fiz uma, ficou um mês com a A mãe nem juíza. acreditou. Né? É porque é muito... Mas acontece. Em compensação, esses dias eu estava no meu escritório o tempo todo ligando lá na vara. Olha, já faz 15 dias que o processo está aí, a juíza não analisou ainda. Aí passou mais uma semana, olha, já está 20 dias, a juíza não analisou. Então, assim, não existe uma... Não existe um prazo. O prazo é só advogado. Para o advogado, na justiça, a gente tem prazo, né? O juiz diz, em 5 dias cumpra, em 10 dias cumpra, mas para o juiz esse prazo não existe. Então, dizer quanto tempo não tenho, mas numa média, sai a liminar ali em 10 dias, 7 dias, e o juiz geralmente determina ali que em 10 ou 15 dias, ou o plano, ou o município forneçam o tratamento, até o plano ou o município ser intimado e começar a contar os prazos ali, uns 30, 40 dias, para a pessoa, de fato, começar o tratamento. Então, esse é mais ou menos o tempo que a gente tira. Ah, mas o meu está 3 meses e não anda. Acontece, porque às vezes o juiz recebe o processo e daí ele quer um documento a mais. Às vezes ele pede um laudo complementar do médico, ele não gostou daquele laudo lá, ele quer outro. E aí, às vezes, acontece do processo tumultuar. Mas, num geral, 30, 40 dias a criança está fazendo tratamento. Tantas ações judiciais que o próprio juiz já está entendendo bastante de autismo, né? Porque Tem, ele lê laudos ali. tem juiz que sim, mas tem muito juiz que não. E isso é muito sério. Muito sério, assim. Eu já tive com um juiz que me perguntou, mas o que é isso aqui, ABA? Ele não tinha nem ideia do que ele estava fazendo. Né? Já tive conversas com um juiz que me disse, eu não sei nada de autismo. Da outra comarca que eu vim, eu nunca tinha visto um processo de autismo. A importância do bom laudo, né? Então, e um bom processo. O bom laudo e o bom processo explicando. E esse trabalho que eu faço muito de ir conversar com os juízes também, ele é muito efetivo, assim. Porque eu levo explicação, assim. Teve um dia que eu fui conversar com uma juíza por um caso de uma menina em que era uma situação de aba em ambiente naturalista ou em ambiente clínico. E aí, a decisão do tribunal foi de que ela não poderia ter direito ao aba em ambiente naturalista, que é casa e escola, que ela podia ter aba na clínica. E aí, quando eu fiz o pedido para a juíza, então, do aba na clínica, ela não deu, porque ela achou que era aquele lá do 2º grau. E aí, eu tive que ir lá conversar com ela. E eu fui explicar o que era aba em ambiente naturalista e aba em ambiente clínico. Ela não sabia. Ela disse, doutora, mas eu não sabia disso, eu achava que era tudo a mesma coisa. Então, assim... Mas a importância de tu fazer o que tu ama, né? De tu estar sempre te capacitando também com relação ao conhecimento sobre as particularidades do autismo, não só sobre a lei. Tem que garantir o tratamento tal. Tu podia ir enquanto advogado, não, é lei, tem que fazer. Mas tu vai lá e tu consegue transmitir o teu conhecimento sobre o autismo para que assim as pessoas que estão lá julgando também consigam ter um outro olhar sobre aquele processo. Isso é muito bacana porque faz com que a informação chegue da maneira exata, né? E por isso eu sou muito a favor de várias especializadas, né? Óbvio que em cidades menores não vai acontecer de terem várias especializadas, mas quanto mais especializado for, porque aí aquele juiz vai de fato entender, né? Se todos os processos de autismo caírem sempre com aquele juiz vai acabar aprendendo, ele vai estudar, ele vai entender, né? E de fato, eu imagino, às vezes eu me coloco do outro lado, né? O juiz está julgando uma separação, daqui a pouco ele está fazendo um despejo, daqui a pouco ele vem um autista, daqui a pouco ele não tem como, se tu para pensar, se aprofundar nas minúcias de cada processo, porque são as coisas mais variadas que ele tem. Uma hora teve uma briga de vizinho por causa do muro que está mais para frente ou mais para trás, e sabe? Aí tem uma criança precisando de alimentos e decidir da guarda do pai ou da mãe, e daqui a pouco vem um autismo, sabe? Então, também entendo que assim acontece com os professores, né? Eles têm que ensinar a matemática, o português, as ciências, cuidar de um aluno com autismo nível 3 de suporte, um com síndrome de Down, um com TDAH.
É mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Então, assim, a mesma coisa o advogado. Eu recebo seguido, me aparece um cliente, às vezes, com processo já em andamento, e aí ele vem e diz, porque eu tenho processo, mas não estou conseguindo, não sai o tratamento, não sai o resultado. E aí ele me coloca assim, daí eu questiono, né, alguma coisa sobre o processo, e aí eles pegam e eu pergunto, tá, mas esse advogado, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo outro, ele fez isso? Daí eles dizem assim, não, né, que na verdade ele é o meu primo, daí ele fez de graça para mim o processo. E eu vejo ali, assim, o quanto isso é um pouco contraditório, assim, porque é uma pessoa que está de bom coração querendo ajudar e, na verdade, ela está prejudicando. Porque se tu não souber as minúcias de como funciona, né? Eu já sei exatamente hoje, se a gente para na região aqui que eu trabalho mais, eu já sei exatamente o que vai acontecer quando eu entrar com o processo em Porto Alegre, na Infância e Juventude. Eu já sei o que vai acontecer quando eu entrar em Cachoeirinha. Eu sei o que vai acontecer quando eu entrar em Gravataí. Eu sei porque eu já estou acostumada, eu entro com tantos que eu já sei exatamente. Então, ali eu já sei, não, aqui a gente vai fazer assim, aqui a gente vai fazer assim. Né? Vai sair essa decisão, depois dessa decisão a gente vai ter que fazer um cumprimento de sentença. Então, já tem pessoal lá no escritório sabendo tudo que vai ter que fazer. Esse juiz quer que a gente faça cumprimento assim, esse aqui quer por bloqueio assim, esse aqui... Então, assim... O advogado que ele não tem essa rotina do dia a dia, e não é que eu sou melhor que ele ou não, isso não é rotina, né? É a mesma coisa, eu digo sempre, se a minha mãe for presa amanhã, eu não tenho como tirar ela de lá. Eu não sei fazer isso, né? Então, eu posso estar lá de graça, com toda a boa vontade, com todo o amor do mundo para ajudar ela, mas eu não vou conseguir. Então, eu vou ter que chamar um advogado que faça isso. Então... isso é uma coisa que eu quero deixar, assim, se a pessoa estiver diante de uma situação onde ela precisa de um tratamento, ou, enfim, qualquer situação, né, para uma pessoa com deficiência ou um autista, procurar um advogado especialista em autismo. Especialista nisso. Eu sou a prova de que eu já te encontrei em congressos, né, com 2, 3 mil pessoas, onde a maioria eram pais e mães e profissionais da saúde, não do direito. Por mais que tivesse alguns, e tu estava lá, né? Conhecendo sobre o autismo. Poderia, né, não estar lá, apenas estudando o que realmente é a lei para poder montar os teus processos, mas tu quer ter propriedade, tu quer ter conhecimento, até porque tu te apaixonou pelo autismo. Então, quando a gente se apaixona, a gente quer estar cada vez mais. Mas, voltando àquela pegada que eu fiquei curioso, suponhamos que eu seja um servidor Sim. público, e eu tenho que para minha filha evoluir, eu preciso desse monte de horas aí, a fim de que ela consiga, né, ter uma evolução. Só que eu preciso trabalhar. Como é que eu vou pagar o plano de saúde? Como é que, né, que eu vou pagar as demandas dela? Como é que eu faço? Tá. Isso é um processo que a gente faz bastante no escritório, assim, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam o que eu faço, né? Então, eu faço muito esse processo do pedido do tratamento, né? Eu faço muito processo de redução de carga horária para servidor ou funcionário público e faço muito LOAS, que é o benefício previdenciário, que ajuda as famílias atípicas. O que é, então, esse processo da redução de carga horária? É justamente isso. É uma mãe ou um pai que precisa levar o seu filho na terapia e que não tem tempo para isso. Então, é possível que se faça um processo, primeiro que a pessoa vá administrativamente no órgão em que ela trabalhe e ela faça a solicitação de redução da carga horária. A carga horária pode ser reduzida em até 50% sem nenhum tipo de redução salarial. Então, isso é lei, isso está estabelecido. Tem lugares onde a pessoa vai e faz o pedido administrativo e consegue. Tem muitas prefeituras que dão, tem muitos... até aqui no estado, eu tive agora, semana passada, o caso de um pai que eu estou fazendo o processo das terapias da menina dele, e ele me contou que ele conseguiu, né? Ele é professor do estado e ele conseguiu a redução da carga horária para poder levar a sua filha nas terapias. Isso, na verdade, é um direito dessa criança autista. Se a gente olha para pensar, não é um direito do pai, é um direito daquela criança. Ela tem o direito de que o pai dela esteja livre para levar ela nesses atendimentos. Então, eu faço muito processo disso também, que é justamente buscar esse direito. Então, para aqueles órgãos públicos que não estão dando essa redução da carga horária, é possível que se entre com o processo exigindo, então, essa redução de até 50% da carga horária. Então, a gente está falando de uma situação muito substancial.
mudança na qualidade de vida de uma família, porque tudo muda, né? Quando aquele pai dorme. Porque eu tenho o caso de um pai que saiu há pouco a decisão, em que ele trabalhava à noite no hospital. Então, ele trabalhava noite sim, noite não. E aí, no outro dia de manhã, ele tinha que levar o filho dele para terapia, porque a mãe trabalha. E aí, precisava levar o filho na terapia. Então, o que ele fazia? Ele não dormia. Ele chegava em casa do hospital, 7 horas da manhã, tomava um café, pegava e levava o filho dele para as terapias durante a manhã. Agora ele dorme um pouquinho e consegue... Não, agora ele não trabalhou. Então, antes ele trabalhava noite sim, noite não. Então, agora é uma noite, folga 3 ou 2, não sou muito boa de matemática, mas ele fazia 15 plantões no mês, agora ele faz 7. Então, ele dorme, né? E eu me lembro que a defesa do hospital dizia assim, mas o horário da terapia não é o mesmo horário do trabalho, qual é o problema? Sim, mas essa pessoa não dorme? E era o que, de fato, acontecia. Ele não dormia uma noite. Talvez eles quisessem que ele dormisse no trabalho. Talvez, não sei. E aí, a gente conseguiu, né? E ele disse, nossa, qualidade de vida, poder dormir e levar o meu filho nas terapias, poder me dedicar ao meu filho, porque antes também eu já estava de mau humor, eu já estava, né? Porque uma pessoa que não dorme, e fora toda possibilidade de doença, né? É um acidente de trânsito, né? Por sono, né? Então, a gente sabe que a gente precisa dormir. Então, são essas as situações que a gente verifica muito no escritório. Então, assim, qualquer servidor ou funcionário público, mesmo que seja por CLT, se for um funcionário público, tem direito, sim, a buscar essa redução da carga horária. E ele é um processo relativamente rápido, ele é um processo mais simples do que esse processo de terapia, porque ele não demanda tanta questão, então é uma coisa mais mostrar o direito mesmo, sim, né? E buscar, a gente também trabalha sempre com liminar, então a gente geralmente consegue a gente entra com o processo e ali em 7, 10 dias a gente já consegue uma liminar dizendo que aquela pessoa pode ter, sim, então, a carga horária reduzida e é algo que é implantado rapidamente, né? Então, é um processo, assim, que eu vejo que traz muita dignidade para as famílias, sabe? Faz muita diferença para o tratamento daquela criança que o seu pai consegue ter esse benefício, sabe? O legal desse nosso episódio especial, né? Que a gente não combinou o que eu ia te perguntar, né? Não, tu pergunta as questões ali das terapias e o bom é que tu fala com propriedade, porque exatamente tu demonstra a capacidade que tu tem e que tu está sempre se atualizando em prol de fazer realmente esse acolhimento mais humanizado. Então, eu acho que quando a gente fala de cuidados de quem cuida, eu acho que o teu escritório, o teu podcast, ele faz esse trabalho. Ele cuida de quem cuida, porque por meio do podcast tu traz, né, muitos temas importantes para quem está assistindo, de fortalecimento, de conhecimento, da pessoa se ressignificar. Por meio do teu escritório, tu cuida de quem cuida, porque tu não é apenas um escritório, né? A pessoa chega lá, ela tem todo o acolhimento desde do profissional, as terapias, até mesmo um acolhimento humanizado psicológico, um estreitamento. Tu deve fazer muitas amizades por meio do teu escritório, né? Ele deve ser uma porta de entrada importante, porque tu faz as pessoas elas mudarem a forma de elas pensarem e elas terem uma esperança de que realmente elas conseguem, né? Com a orientação correta. Eu falo muito isso e eu falo isso muito no escritório também, porque eu preciso que quem esteja lá, porque deixando claro que o escritório não sou só eu, né? Eu tenho uma equipe trabalhando e eu valorizo muito, assim, então, quando a pessoa entra no escritório, eu falo o tempo todo, assim, aqui é um lugar de acolhimento. Então, eu já tive pessoas trabalhando comigo que eu percebia que tratavam as famílias de qualquer jeito. E isso não pode, né? Eu disse, olha, são pessoas que elas estão sofridas, elas estão tomando paulada da vida o tempo inteiro. É paulada para conseguir um tratamento, é paulada no SUS, é paulada no plano de saúde, é paulada na escola. Então, assim, ó, para tudo, às vezes tu tá numa fila do supermercado, uma fila preferencial, e eu vi uma gracinha de alguém, sabe? Então, são pessoas que elas estão vivendo, então elas estão sempre num nível de estresse muito grande. Eu disse aqui dentro, tem que ter acolhimento, tem que ter
cuidado. Óbvio, né? Nem sempre a gente consegue, porque, obviamente, a gente atende muita gente. Então, assim, já aconteceu, assim, de às vezes a mãe diz assim, demorou para responder. Aí depois eu fui lá olhar, ela tinha mandado às 2 da tarde, eu respondi às 9 da noite, né? Porque, Às vezes infelizmente... está em audiência alguma coisa. Não, também. eu passo meus dias praticamente em atendimento. Então, mas assim, as pessoas, elas são acolhidas, sabe? E não só por mim. Então, eu sei que as meninas que estão lá atrás, elas estão cuidando todo mundo com carinho, sabe? Porque é isso que eu coloco lá. E quem não fizer dessa forma não consegue ficar ali dentro. Porque tem que ser assim, sabe? Eu acho que são pessoas que precisam ser tratadas com respeito. Elas são desrespeitadas o tempo inteiro. Então, eu entendo que nesse momento ali, elas precisam ser tratadas com respeito, sempre. Isso para mim e quando a gente trabalha com muito propósito, como tu falou um pouco, é a minha paixão. Então, tem que ter amor. Não tem como ser só, tua lei, teu direito é esse. Não é só isso. Vai muito além. Tinha mais uma situação que eu não podia deixar de te perguntar. As mães, a gente sempre vai falar das mães, mas enfim, que estão mais vulneráveis, que elas não conseguem sair para trabalhar, porque elas têm que ficar integralmente com seus filhos, e elas precisam de um LOAS. Aí muitas delas ligam lá para o 135, agendam uma perícia, levam os seus filhos na perícia, vai assistente social em casa, não sei como é que é atualmente, que é esse passo a passo, e o INSS nega. Como é que... O que tu tem para me dizer sobre o direito ao LOAS? Então, que, na verdade, diz ali que é um benefício de prestação continuada, mas, na verdade, não é benefício para ninguém, né? É um direito e apenas é um amparo, muitas vezes, de um valor que as mães elas usam em prol de coisas que era para o poder público custear e que elas têm que custear com benefício que não é um benefício, né? Apenas é um... O LOAS, o que é o LOAS, né? O LOAS, ele é um benefício de prestação continuada, né, como diz o nome. Ele é um benefício assistencial. Então, essa é a primeira coisa que a gente fala. O LOAS, ele é pago pelo INSS, mas ele não é como uma aposentadoria, né? A aposentadoria, ela tem características, como, por exemplo, a pessoa tem que ter contribuído com o INSS. O LOAS não precisa de nenhum tipo de contribuição. Para que uma família tenha direito ao LOAS, ela tem que preencher alguns requisitos, né? Que é baixa renda, né? Uma família de 1/4 de salário mínimo de renda, e ela tem que ter uma deficiência ou então alguma doença que seja considerada incapacitante. Ou então um idoso acima de 65 anos, também que não precisa ter contribuído. Essas são os pré-requisitos para que a gente tenha acesso ao LOAS. Na prática, bastaria que fossem preenchidos esses critérios e o LOAS fosse estabelecido. Não é o que acontece também na prática. De novo, a gente volta para aquilo que deveria ser e aquilo que é na prática. Se eu te disser que durante todos esses anos trabalhando com famílias atípicas, eu vi 4 ou 5 vezes uma família que conseguiu administrativamente o LOAS, talvez eu esteja sendo exagerada. É muito raro uma família conseguir o LOAS. Como é que funciona na prática? A pessoa faz a solicitação, né, para o INSS, ela é submetida a 2 perícias, né, então uma perícia médica e uma perícia social. E aí, nessa perícia social, eles vão avaliar a questão financeira da família, e na perícia médica, a questão ali da incapacidade, da deficiência. E aí moram muitos dos problemas, porque o INSS acaba querendo dizer que as deficiências, por exemplo, o autismo, né, que a gente está falando mais aqui hoje, ele não preenche, ele não seria de fato incapacitante. A gente teve até no passado toda uma briga, porque eles queriam tirar o autismo nível 1, né, dos critérios para se obter o LOAS. E isso é um dos motivos, muitas vezes, então, o perito vai lá e diz que não, mas isso aqui não é uma incapacidade que gera LOAS. Quando, na verdade, bastaria que se tivesse um atestado, um laudo médico, que diz que aquela pessoa tem autismo e acabou. A partir do momento que está escrito isso, essa pessoa não precisaria nem passar por uma perícia. Se ela tem autismo e isso está laudado, o direito dela está estabelecido. Não é assim na prática. A questão de 1/4 de salário mínimo também é uma questão. Já existem até portarias em outros lugares aqui do Brasil, não aqui no Sul, que já até relativizaram essa questão do meio salário mínimo e ampliaram. Porque existem alguns fatores que a gente pode considerar no momento que a gente vê a questão da renda da família. Por exemplo, os custos que essa família tem. Porque se a gente está falando aqui de uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que ela tem custo.
Ela tem custo com remédio, ela tem custo com fralda, ela tem custo com terapia. E tudo isso tem que ser relativizado quando a gente fala de LOAS. Porque, às vezes tu vai me dizer assim, mas é uma família que tem R$ 2.000 de renda do pai, são 4 pessoas, excede aquele 1/4 do salário mínimo. Sim, mas e qual é o custo daquela pessoa com deficiência para essa família? É muito alto. Então, isso tem que ser relativizado. E isso são coisas que a gente consegue fazer na justiça. A gente consegue relativizar esse critério de renda, a gente consegue ampliar um pouco esse critério de renda, a gente consegue questionar a questão da deficiência estabelecida no laudo ou até de uma doença incapacitante para a gente fazer a solicitação do LOAS, porque muitas vezes é negado. E aí, às vezes, eu me pergunto por que esse tanto de negativo, né? Eu fico questionando. Mas aí eu volto para lembrar de uma história que eu escutava de uma seguradora, né? Uma pessoa que trabalhava dentro de uma seguradora me dizia que eles negavam. Tinha que dar um sinistro, eles tinham que negar. Eles tinham que negar. E aí as pessoas dizem, mas se essa pessoa entrar na justiça, ela vai ganhar, com certeza. Sim, mas de 10, 3 ou 4 entram. 6 ou 7 desistem. Pegam a negativa, enfiam dentro da Mais uma gaveta vez matando no cansaço. e acabou. E a gente está falando de famílias muito cansadas. E a gente está falando de famílias com grau de instrução muitas vezes mais baixo. Então, justamente quem mais precisa é quem menos sabe o que tem direito, né? Então, claro que chegar uma família aqui de 4 pessoas com uma renda de R$ 7.000, a gente não vai conseguir um LOAS, né? Isso é evidente. Mas, uma família ali que daqui a pouco está ganhando 2.500, tem 4 pessoas, 3 pessoas, R$ 2.000, a gente não precisa que seja aqueles 375 por pessoa, sabe? A gente pode subir isso um pouco, assim, quando a gente consegue comprovar. Uma coisa que também se fala muito é que irmão não pode receber LOAS quando tem 2 autistas. A gente sabe que o autismo é genético e, naturalmente, existem muitos casos de irmãos autistas, né? E aí muita gente diz que não é possível conseguir 2 LOAS na mesma família. E, graças a Deus, no escritório, a gente tem vários casos em que a gente conseguiu LOAS para mais de uma pessoa da família. É possível, sim. Como eu disse, na justiça tudo é em tese, né? Então, assim, nunca um cliente vai chegar na minha frente e vai dizer assim, tá, doutor, então a gente vai conseguir. Eu não posso dar eu não posso nunca dizer sim, vai, porque eu dependo de uma outra pessoa que vai, daqui a pouco, entender diferente. Eu tenho muitos critérios ali no meio, mas o que eu posso dizer, assim? Existem muitas possibilidades, né? Então, quando eu falo assim, tem gente que me pergunta, doutora, mas se eu entrar com o processo, é certo que eu vou ganhar? Não, não é certo. Mas eu tenho certeza que se tu não entrar, tu nunca vai ganhar. Essa certeza eu tenho. Doutora, mas se eu fizer o LOAS, eu vou ganhar? Não sei. Mas se tu não entrar, tu não vai ganhar. Então, assim, luta, vai atrás, batalha. Existem muitas chances de ganhar. Mas eu sei lá que a minha vizinha tentou e não ganhou, né? Então, eu já ouvi, me disseram que a minha casa é muito boa e que, por isso, eu não tenho direito ao LOAS. Porque, às vezes, a casa veio de uma herança, às vezes, a casa é da mãe, da avó, da criança, enfim, e aí a filha está lá morando. Tá, mas e a renda? Quanto que tu tem de renda? Então, assim, luta pelo que tu pode ter o direito de conseguir, né? Não desiste porque o vizinho não conseguiu, não desiste porque o INSS negou, né? O INSS vai negar. Para a grandíssima maioria das pessoas, ele vai negar, ele vai dar administrativamente para pouquíssimos casos. Então, se tu depender disso e desistir ali, tu nunca vai conseguir. Então, vai atrás. A INSS negou uma vez, tenta de novo, sabe? Porque um dia uma mãe me disse, mas tem tanta gente sendo negada. Daí eu disse, e tem tanta gente recebendo? Vamos olhar para que lado? Vamos olhar para o lado que está dando certo. Vamos ver o copo meio cheio, em vez de ver o copo meio vazio, né? Então, vamos olhar para o que tá acontecendo, porque tem muita gente conseguindo, graças a Deus. E olha, o LOAS, ele é um valor baixo para a demanda que se tem para uma família, uma pessoa com deficiência,
mas ele é o divisor da dignidade para indignidade. É o que pode garantir uma geladeira com comida dentro. É disso que a gente está falando. A gente não está falando que vai mudar a vida, que a pessoa vai, né? Porque é um salário mínimo, não é um valor. Mas um salário mínimo para quem não tem nada é muito. Isso reflete significativamente na evolução também das crianças que estão com os pais menos atucanados ali, com menos sobrecarga de estresse, podendo dormir com um pouquinho mais de tranquilidade, com a cabeça no travesseiro. Porque sabe que amanhã o filho tem o que comer. Exatamente. Porque sabe que vai ter o dinheiro para comprar a fralda. A gente está falando do básico. Mas não ter o básico é muito sério, é muito triste. E a gente está aqui falando de pessoas que já vivem o estresse. Então, assim, na minha percepção, assim, ele é um processo, assim, que cada processo de LOAS que a gente consegue no escritório, a gente bate, assim, na mesa, porque a gente comemora com aquelas pessoas, porque a gente consegue entender a dificuldade que aquela família vive. E uma coisa que é importante da gente falar é que quando a pessoa vai receber o valor do LOAS, às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas vai demorar quanto tempo para sair o LOAS? Olha, numa média, 9 meses a 1 ano. É o valor, recebe os retroativos, é o tempo, mas recebe tudo retroativo. Então, eu digo assim, se a gente fizer esse pedido hoje, às vezes a pessoa me diz, mas eu vou ter que esperar 1 ano para receber. Se tu não fizer, tu não vai receber nunca. Então, vamos fazer essa solicitação agora, porque a partir de agora ela já vai estar contabilizando lá na frente, tu vai receber os atrasados. Então, o LOAS é muito importante. O LOAS, ele é assim, ó, um divisor de águas para as famílias. É óbvio que tu vai chegar e me dizer assim, mas é muito pouco. Claro que é. Tinha que ser mais. Tinha que mais gente ter acesso. Eu acho um absurdo que só pessoas que vivem numa situação de tamanha vulnerabilidade venham a receber o LOAS. Né? Eu acho que uma família que ganha R$5.000 e que tem uma pessoa com deficiência tinha que ganhar o LOAS, porque é um direito que aquela pessoa com deficiência vai ter de ela ter um tratamento, de ela ter alguma coisa, alguma oportunidade a mais. Mas, para as famílias que, de fato, recebem o LOAS e vão em busca do LOAS, é uma diferença muito importante para essas pessoas. Estamos chegando ao final do nosso podcast especial. Queria agradecer, pedir desculpa por qualquer intercorrência pela minha falta de experiência. Falar para ti, doutora Rosana, que além da nossa amizade, que vem proveniente das enchentes, né, onde tu estava ali também incansavelmente acolhendo muitas famílias atípicas, assim como eu, dizer que hoje esse podcast foi especial também porque tu não trouxe só a parte técnica, tu trouxe a parte técnica com o coração. Então, isso daí é um diferencial. Certamente vai impactar muitas vidas, as pessoas vão começar a pensar algumas coisas de maneira diferente e também buscar os seus direitos, que todos nós temos os nossos direitos, basta a gente saber que nós temos e ir em busca deles com as pessoas que estão capacitadas para isso. Quero lembrar vocês também do livro Conexão Autista. Vamos pegar aqui o livro. Ó. Então, esse livro aqui, ele tem... Agora ela já não é mais a entrevistada, agora ela virou entrevistadora de novo. Já é, né? A gente já senti que esse lado aqui também me pertence. Então, ó, o livro aqui, eu vou falar, né? Porque o Marcelo, ele é um dos coautores do livro. Então, ele tem 25 coautores. O livro está muito bom. E aí o Marcelo, então, nos presenteou, além de ele ter vindo aqui doar o tempo dele para fazer, então, essa troca comigo hoje. Então, ele doou esse livro aqui. Então, a gente vai fazer um sorteio. Então, o pessoal que comentar, seja no YouTube, seja no Instagram, né, durante essa semana, que estiverem rodando aí os vídeos, a gente vai fazer depois um sorteio, a gente vai fazer ele ao vivo, né, a gente vai colocar... Basta que a pessoa diga que quer o livro, e aí a gente vai enviar, então, o livro para a residência dessa pessoa, a gente vai entrar em contato com o vencedor e vai enviar o livro, então, para chegar na casa aí de quem ganhar. E eu recomendo que vocês comentem, porque o livro realmente está muito bom. E o livro, ele traz um título que ele fala Conexão Autista, né? E é isso que tu faz pelo meio do teu podcast. Tu conecta
histórias de diversas famílias profissionais que atuam dentro das questões do espectro autista. E assim também acontece com um livro que tem não só coautores que se tornaram profissionais da área da saúde, da educação e do direito, mas também tem autistas que descobriram o diagnóstico na fase adulta e mostram como é que foi a pegada após o diagnóstico. Então, é um livro que está prefaciado pelo nosso mentor, Dr. Tiago Castro. Ele é um verdadeiro congresso em páginas e certamente vai impactar quem ganhar esse exemplar aí que for sorteado. Te agradeço mais uma vez. A gente vai chegando ao final do nosso podcast. Aqui o entrevistador Marcelo Piton. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Marcelo Piton _. Doutora Rosana, muito obrigado. E na próxima semana, tu volta para o teu posto aqui. Obrigada, Marcelo. Obrigada de verdade. Não podia ter sido outra pessoa para estar aqui comigo. E obrigada por tu te disponibilizar. A gente sabe que a vida é corrida. Então, obrigada de coração. Obrigada para todo mundo aí que nos ouviu, que gostou da história, que quiser aprender mais um pouquinho. Muito obrigada mesmo. Até mais. Tchau, tchau.